Você já tentou explicar algo para alguém, mas essa pessoa já veio armada, com as suas convicções, com as suas verdades e nada além do que ela acredita é real? E eu sei como é frustrante conviver e ter essas pessoas ao seu lado, até porque eu convivo até hoje com pessoas que são assim, têm as suas próprias verdades. E essas verdades, aonde elas são baseadas? Geralmente no passado dessa pessoa, no que essa pessoa viveu, nos erros e na visão que essa pessoa tem para com a vida. Mas a questão aqui é como lidar com isso sem se desgastar tanto, porque de fato não tem como você não deixar de lidar. Mas antes disso, seja muito bem-vindo, meu nome é Rômulo Vitor e aqui eu falo sobre a tríade para o sucesso: desenvolvimento pessoal, relacionamentos e finanças. Deixe o seu like e deixe o seu comentário se você conhece esse tipo de pessoa ou está vivendo isso. Mas vamos lá entender um pouco mais sobre isso. O porquê algumas pessoas só entendem o que elas querem. E aí eu vou citar 3 situações que podem fazer com que essas pessoas enxerguem dessa forma a vida. Primeiro, baseado nas experiências pessoais delas. Como eu já falei no início da nossa conversa, essas pessoas têm os seus medos, os seus traumas, as suas experiências negativas, experiências positivas e o seu passado. É como se ela tivesse um óculos na frente dela que só fosse de uma cor e ela se recusa a olhar o mundo por outras cores. E não importa o que você diga, ela só vai enxergar daquela cor, porque com base nas suas premissas passadas, aquilo é a verdade para ela. E aí a gente entra num outro indicador, que é a resistência à mudança. Muitas vezes é difícil para essa pessoa fazer uma autoanálise, fazer uma reavaliação do que de fato foi aquela situação para ela, porque muitas vezes na cabeça dela aquela situação é algo que ela toma como verdade e algo que faz com que ela não sofra, é algo que faz com que para que aquela situação seja verdade dela, que aquilo ali é algo que ela se apega tanto que faz com que ela não sofra, que se caso ela venha reavaliar que algumas atitudes dela, que alguma situação que ela tomou na vida, seja algo tão constrangedor que faça com que ela sinta vergonha do que aconteceu. É mais fácil para ela manter o seu passado intacto da forma que ela pensa do que remoer e ver que ela está errada. Sendo assim, ela tem a sua própria visão perante a situação e ela não vai mudar. Ela vai pensar o que ela quer daquilo e não importa o que você falar, não importa a sua verdade, não importa a verdade das outras pessoas que estão em volta. Para ela, aquilo ali se tornou verdade. Na cabeça dela é tão forte que aquilo ali é algo que ela não vai mudar e pronto, não importa o que aconteça. E aí a gente vai para o terceiro indicador, a verdade absoluta que não existe. É uma verdade, como eu falei, criada na cabeça dela. Só que ela esquece que o mundo é cheio de nuances e que existem outras pessoas e que a verdade dela nem sempre é a mesma verdade para outra pessoa. Eu sempre digo muito com relação à verdade. A verdade, ela tem 3 lados: o lado A, o lado B e o lado que mais se aproxima da verdade. Nunca a verdade vai ser contada da forma que ela foi. Por quê? Porque as versões, ainda mais no decorrer do tempo, que ela é contada tantas vezes de forma errada que se transforma numa verdade, assim como um exemplo é o telefone sem fio. Você começa de um jeito e você vai passando para as pessoas que no final é totalmente diferente. Então acaba que aquela verdade que era absoluta, que é o que de fato aconteceu, ele já não é mais aquilo, porque foi contado tantas vezes na cabeça daquela pessoa para ela mesma que ela toma como verdade. Então, isso ali, mesmo não existindo, algo que nunca existiu, na cabeça dela vai ser verdade. E eu digo isso como experiência própria por eu ainda estar vivendo com pessoas que são assim, com pessoas que acham que a verdade dela é absoluta, mesmo não sendo. E vou dar um exemplo muito prático e muito fácil com relação a isso em relacionamentos afetivos. Vamos supor que em um relacionamento existe o homem e a mulher. Um relacionamento monogâmico no qual eles decidiram sobre traições, o que eram traições, lembrando para vocês que eu sempre falo que isso é algo dialogado. Você precisa conversar com seu parceiro ou parceira para você entender o que é traição para ele e para ela. Lembrando que foi imposto o que era traição para esse casal e
essa pessoa, a mulher, eu não lembro mais qual que eu falei, mas vamos supor que aqui a esquerda é a mulher e a direita é o homem. Vamos supor que a mulher, ela trai o rapaz na frente dele diversas vezes, só que na cabeça dela nunca existiu traição. Na cabeça dela, ele aceitou, ele levou em consideração. Essa pessoa não só traiu fisicamente, essa pessoa também traiu em redes sociais, conversando com outras pessoas, se declarando para outras pessoas, falando que no momento em que estava com o fulano não poderia atender ligações. Esse fulano levou em consideração isso como traição. Só que na cabeça dela, isso nunca existiu. Porém, essa pessoa tinha tanta insegurança com si, tanta insegurança com ela mesma, que para ela, quem traiu e sempre traiu foi ele, mesmo nunca tendo provas sobre o ocorrido. Então não tem sentido, porque a verdade foi só uma. A verdade foi que essa pessoa traiu e essa nunca traiu. Na cabeça dessa, ela dorme plena, super tranquila, porque ela sabe que não traiu. Só que para essa pessoa, ela passou tantas coisas na cabeça dela, tantos traumas, tantos momentos, que para ela se tornou verdade que o cônjuge traiu e que ela nunca fez nada. Então, você não pode discutir com essa pessoa porque para ela se tornou uma verdade absoluta. E aí vem algo muito simples, como lidar com esse tipo de pessoas. E aqui eu vou trazer alguns passos fáceis, de certo modo, mas que você precisa tomar atitude para que isso ocorra. Primeiro passo, não leve para o lado pessoal. Você tem que entender aqui que mesmo que você esteja mostrando para a pessoa que você mudou, que houve uma mudança de comportamento, de atitude, de situação, que não se baseia mais na visão dela, você tem que entender que essa mudança não precisa da aprovação dela. Você tem que lembrar que isso é a forma como ela enxerga o mundo. Então você não precisa levar para o lado pessoal, você já está fazendo a sua parte. É difícil lidar? Claro que é, mas é aquilo, pesos e medidas. Dê o peso que merece essa pessoa, as opiniões que ela tem, ao pensamento. Você sabe que não é a verdade absoluta, você sabe que não é aquilo que aconteceu, você sabe que aquele pensamento não está certo. Então é ela com ela, não se importe tanto e não leve para o lado pessoal. Isso nos leva ao segundo passo, foque em ações, não em explicações. Você não precisa explicar que aquilo não é a verdade, que aquilo é diferente, que, meu Deus, você está enxergando pelo ponto de vista errado, mesmo que você tenha explicado diversas vezes já. É o ponto de vista dela. Ela colocou aquilo como verdade, ela colocou aquilo na cabeça dela como algo que não vai mudar. E em vez de você tentar convencer ela com palavras, convença ela com atitudes. Você não precisa falar nada, você só muda e segue a sua vida com atitudes diferentes. E com o tempo, aquilo pode se tornar algo novo, algo que vai ser construído. Não estou dizendo que isso vai inibir com que ela pense da forma que ela pense, não. Ela pode pensar daquele jeito pro resto da vida, porque é mais confortável para ela viver naquilo. É uma das coisas que eu falo muito aqui nas nossas conversas, por exemplo, é que as pessoas preferem ficar no passado porque para ela é melhor. Para ela, mesmo que doa e que ela sofra, para ela é melhor do que ela aceitar a realidade. E aí a gente entra no terceiro passo, estabeleça limites, algo muito importante que eu também converso aqui com vocês. Você tem que lembrar que mesmo que há diversos diálogos, esses diálogos não precisam pesar para você. Quem coloca o peso nessas conversas e nessas opiniões é você mesmo. Então não faça isso, imponha limites saudáveis. E você usa aquela famosa frase, se você tá vendo que não tá indo para lugar nenhum a conversa, você fala, respeito a sua opinião, mas nós vamos concordar em discordar. E aí você finaliza, levando a gente ao quarto passo. Escolha as suas batalhas. Você não precisa lutar todas as suas batalhas, que no caso são essas conversas. Você não precisa ter o tempo todo essas conversas. Você não precisa estar o tempo todo nessas discussões, gastando a sua energia, não tem sentido. Se você sabe que aquilo ali não é a verdade, para que você vai gastar a sua energia tentando convencer uma pessoa que no mundo dela aquilo ali não vai ser mudado? Não deixe isso te afetar. Então isso tudo leva-se ao quinto passo.
trabalhe a sua autoconfiança. Porque quanto mais confiante você for nas suas escolhas, nas suas atitudes, menos a opinião dessa pessoa vai importar, menos essa verdade absoluta dessa pessoa vai existir. E eu sei, eu tive que passar muitos anos da minha vida lidando com pessoas assim, eu sei o quanto é difícil estar no convívio, ter que lidar com esse tipo de discussão, ter que lidar com esse tipo de assuntos o tempo todo na sua vida. Mas uma das coisas é que você não precisa provar nada para ninguém. Não deixe aquilo te afetar mais e siga em frente. E para finalizar, eu quero que você reflita e traga aqui nos comentários qual tipo de situação você está passando desagradável, se desgastando, tentando convencer alguém. E me diga qual o primeiro passo você vai tomar para se libertar disso. Se você gostou da nossa conversa, deixa o seu like. Se de alguma forma te ajudou, deixa também um comentário sobre isso e lembrando, dê o seu primeiro passo.